Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Stand Up Comedy para iniciantes. Esse é o primeiro vídeo, é um vídeo introdutório que eu vou tratar de todo o conteúdo do curso, vou falar o que você vai ver aqui. E antes da gente começar, roda a vinheta. Bom pessoal, é o primeiro vídeo, então ainda tô achando o meu timing nisso aqui, ainda tô achando a persona que eu vou trabalhar nesse vídeo. Tenho que descobrir ainda quais são os gatilhos que eu vou usar para chegar até você. Então tudo isso aqui ainda é um experimento, a gente vai desenvolver isso durante o curso e você vai sentir isso também. Mas é legal a gente ver essa evolução porque ela está muito ligada à evolução do stand-up comedy ou da pessoa, do comediante dentro da cena do stand-up comedy. Então, para a gente começar esse curso, esse é o capítulo de introdução e para isso eu tenho algumas coisas que eu tenho que alinhar com vocês, que eu acho legal a gente já deixar claro desde o começo, para não ter nenhuma dúvida durante o curso. Primeiramente, avisar que isso aqui não é um curso de um caminho para o sucesso, não é nada disso, não é esse curso que às vezes a gente vê na internet de como ficar famoso ou qualquer coisa nesse sentido, até porque eu não sei como fazer isso. A minha ideia aqui na verdade é passar para você as ferramentas, as minhas experiências de como se tornar um comediante de stand-up. Então o que você pode fazer, o que você não deveria fazer, são algumas dicas e algumas informações que eu estudei, que eu aprendi durante esse tempo na comédia stand-up, que vão te ajudar aí, de alguma forma, a se tornar um comediante de stand-up. O público-alvo desse curso aqui é basicamente quem quer ser um comediante de stand-up. Pode ser que você esteja no começo de carreira, já tenha feito alguns shows, mas basicamente aqui a ideia são para os primeiros passos, para alinhar alguns conceitos bem básicos. Então isso aqui é um curso básico de stand-up comedy, e quando eu digo básico não é porque ele é fraco, pelo contrário, eu acho que aqui é a hora mais importante de qualquer sequência de treinamento. É o curso básico, porque justamente ele cria a base para você poder consolidar qualquer outro conceito em cima. Então uma vez que a gente tem essa base bem elaborada, essa base bem construída, eu tenho certeza que você vai conseguir se desenvolver de uma forma bem mais interessante e até buscar outros conteúdos, seja de outros comediantes, seja de materiais da internet, de livros e tudo mais, para você se desenvolver ainda mais e vir a ser um comediante mais completo. Se você já chegou até aqui, possivelmente é porque você está interessado realmente em ser um comediante de stand-up, e não só isso, você é um cara que está interessado em fazer isso de uma forma um pouco mais concreta, diferente da grande maioria que simplesmente vai no instinto, vai na forma orgânica, e às vezes um ou outro consegue se destacar, é muito mais difícil. Eu vejo que você é um cara que está buscando conhecimento sobre o assunto, e isso é muito importante para quem quer fazer stand-up comedy, é você se interessar em conhecer mais essa arte, que não é simplesmente subir e falar um monte de besteira no palco. A gente sabe que é babeta. A gente sabe que é muito mais amplo que isso. Se você chegou até aqui, é um caminho já a ser trilhado muito interessante. Uma coisa importante que eu queria avisar é o seguinte: esse curso ele é voltado para pessoas que querem atuar na área do stand-up comedy, que é uma manifestação artística. Então são pessoas que têm uma veia artística, querem, se interessam por esse meio. Existe hoje em dia, na sociedade como um todo, esse conceito do politicamente correto, que na minha opinião muitas vezes é um disfarce para falso moralismo, alguma coisa nesse sentido. E nesse curso, por tratar de várias formas de fazer humor, vários conceitos sobre humor, por muitos momentos a gente vai trabalhar nessa linha tênue aí entre o que é politicamente correto, o que é politicamente incorreto. Então eu quero que você venha para esse curso livre de armas, livre de, não literalmente, mas desarmado realmente, para não procurar problema, não procurar isso aqui é errado, isso em nenhum momento desse curso. Esse curso ele visa mostrar para você as ferramentas, cabe a você saber como utilizá-las ou utilizá-las de forma correta posteriormente ao curso. Leve esse curso muito a sério, mas não se ofenda com nada do que for falado aqui. Beleza? Objetivo. Acho legal a gente falar nesse primeiro vídeo aqui sobre objetivo. Eu vou falar um pouco mais sobre os meus objetivos no próximo vídeo, quando eu trato da minha vida, mas o objetivo desse curso é passar para você as ferramentas para que você possa se desenvolver como comediante de stand-up. É interessante também nesse momento a gente entender os nossos objetivos, então busque dentro de você quais são os objetivos que você tem com a comédia stand-up. Quando eu falo de objetivos, a gente pode já direcionar para metas. Quais são suas metas dentro da comédia stand-up? O que você espera da comédia stand-up e o que você espera conseguir com a comédia stand-up? Então é interessante a gente traçar sempre, e isso é um exercício legal de começo de ano, a gente costuma fazer já no Réveillon, eu já fiz praticamente em todos os anos desde que eu comecei a fazer comédia, é você traçar quais são as metas para aquele ano, ou as metas
a longo prazo na sua carreira. É interessante você colocar metas tangíveis, metas que você consiga buscar. Não colocar metas, claro, sempre jogar a barra um pouco mais para cima para você se esforçar mais, mas não colocar metas absurdas assim, eu quero encher um estádio para 30 mil pessoas. Acho que num período de um ano vai ser muito difícil um open mic chegar a esse momento, mas de qualquer forma é legal você traçar algumas estratégias e existe uma situação que eu quero dividir com vocês aqui, que durante alguns anos eu fui traçando metas para comédia stand-up e quando a gente traça algumas metas que não são cumpridas, existe um sentimento contrário que é o de frustração. É um sentimento perigoso no stand-up, porque o stand-up ele vai te frustrar de diversas formas e essa frustração de metas, ela realmente é pesada, porque você achou que num determinado momento você estaria em um estágio de carreira e quando você chega lá e não está, realmente decepciona um pouco. Mas eu lembro que foi um ano, acho que foi 2015, se eu não me engano, que eu tinha traçado um conjunto de metas para aquele ano e ao final do ano algumas metas não tinham sido alcançadas. E aí eu tive uma conversa com uma das pessoas que me inspiraram muito a fazer comédia stand-up, me ajudaram muito no começo, que é a Carol Zócoli, que na época ela tinha um curso também e eu assisti esse curso com ela. E aí, isso foi em 2011 que eu fiz o curso com ela, mas em 2015, numa conversa, voltando de um show, a gente estava justamente falando sobre isso, sobre metas, e eu citei pra ela, falei, pô, esse ano eu não consegui cumprir minhas metas. Ela falou, mas quais foram suas metas? Minha meta era fazer televisão, minha meta era ter o meu show fixo num determinado bar e algumas coisas nesse sentido. E aí ela falou, olha, você colocou basicamente todas as suas metas na mão de outras pessoas. Então, quando você depende de outras pessoas para alcançar suas metas, você corre muito risco dessas metas não acontecerem, justamente porque depende de outras pessoas. E é importante que você tenha metas que dependam de você. Então, assim, não adianta você falar assim, eu quero aparecer na televisão, sendo que isso depende de vários outros fatores, sabe, outras coisas nesse sentido. Então, coloque como meta, eu quero ter 1 hora de material escrito, eu quero ter 15 minutos de material escrito, acho que para um primeiro ano é muito interessante. Eu quero criar um solo diferente por ano, quero ter um material consistente, quero gravar um vídeo por mês, quero gravar um vídeo por semana. Então metas que dependam basicamente de você, do seu esforço, do seu trabalho. E não só crie as metas, mas procure quais são os caminhos que você vai ter que desenvolver para chegar até essa meta, o que você vai precisar fazer para chegar até essa meta. Nesse primeiro vídeo, esse vai ser o nosso exercício principal. Então eu acho que ao final, como é um vídeo introdutório, eu quero que no final desse vídeo você lembre disso aqui e escreva quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e aí quais são os caminhos para conseguir chegar nisso. Bom, falando dos objetivos, é legal a gente ter essa ideia para onde a gente quer ir, para depois imaginar como a gente vai chegar até lá. E os objetivos podem ser os mais diversos. Eu queria só citar aqui que existe um documentário, acho que todos vocês já assistiram. Quem não assistiu vai estar nos links aqui no final do vídeo, que chama Talking Funny, que é um documentário onde tem 4 dos maiores comediantes de stand-up da atualidade, que são Louis C.K., Rick Gervais, Chris Rock e Jerry Seinfeld. Eles estão sentados trocando uma ideia e em um determinado momento o Jerry Seinfeld fala o seguinte: no começo da carreira eu vi aqueles caras, o meu único objetivo era estar entre eles. Então assim, não interessa qual que é seu objetivo exato, mas o importante é que você o busque da forma correta. O Jerry Seinfeld entendeu que ele queria estar naquele ambiente, ele queria fazer parte daquele grupo, mas para isso ele precisava ter um material consistente, ele precisava escrever e tudo mais. E aí ele se desenvolveu e acabou que hoje ele é uma referência, sem dúvida, um dos maiores comediantes da história do stand-up. É interessante você saber alinhar quais são esses objetivos para que você chegue direitinho aí no seu resultado, no melhor resultado. Nem todos aqui têm o objetivo de se tornar um comediante. Explico. Já aconteceu, já me procuraram pessoas com esse sentido e eu acho que esse curso pode ajudar também nessas pessoas. A comédia nem sempre ela é o fim. Então assim, para nós que somos comediantes, ou que queremos ser comediantes, a gente tem a comédia como fim. Então o objetivo final é você fazer rir. Porém a comédia ela é uma poderosa ferramenta de comunicação que pode ser usada não somente para isso. Então, às vezes são pessoas que são professores, são palestrantes, são líderes de equipe. Essa pessoa ela pode muito bem usar recursos de comédia, usar todas as ferramentas que a gente vai estudar aqui, justamente para chegar num fim que não é a comédia. É a comédia sendo usada como um meio, como sendo uma ferramenta para chegar no objetivo. Então a gente tem nesse grupo também pessoas com um objetivo que não é simplesmente virar um comediante stand-up,
o que não é tão simples assim, apesar de simplesmente, mas que também tem objetivos paralelos, em carreiras paralelas, e que podem usar as ferramentas que a gente vai estudar aqui para se desenvolver, para ter uma melhor efetividade na sua profissão fora da comédia stand-up. Outra coisa que a gente escuta sempre é o seguinte: para ser comediante precisa de talento. Isso aí eu já li em diversos lugares. E aí agora eu vou colocar a minha opinião. O que é talento, na verdade? E aí tem definições, né? Quando a gente fala de talento, a gente pensa no talento nato. A pessoa nasceu com aquilo e aí então ela não precisa se desenvolver. Eu acho que o talento é sim um diferencial, porém ele não é requisito mandatório. Então o que eu estou dizendo? Se você tem o talento eu vou colocar como uma facilidade para o humor, e isso pode te ajudar em diversas situações no stand-up. Porém, longe de ser a principal ferramenta, longe de ser o principal recurso que vai te transformar num bom comediante stand-up. Então, talento é, sem dúvida, algo interessante. É interessante que você tenha facilidade com o humor, facilidade com o público. Porém, eu posso te dizer que isso não vale 1% dentro do que é ser um comediante. Talvez te ajude num primeiro momento, num open mic, numa situação de início de carreira, mas no médio e longo prazo, o talento ele passa a ser realmente uma pequena parcela do que é o comediante de stand-up. Tem um caso legal que eu gosto de citar, que é do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, que ele fala que para alcançar os objetivos a gente precisa de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então não basta ter o talento é apenas 1% na opinião dele, os outros 99% é trabalho, é você correr atrás, é você assistir, é você estudar, é você ler, para você se desenvolver e vir a ser esse comediante. O Thomas Edison tem um caso legal, que ele é o inventor da lâmpada, e tem uma história que diz que antes dele conseguir chegar na lâmpada, ele tem muitas patentes, tem mais de 1000 patentes, ele inventou um monte de coisa, mas a lâmpada é o que ficou mais conhecido, e diz que quando ele estava inventando a lâmpada, foram mais de 700 tentativas, e aí um ajudante dele falou: cara, você não acha melhor desistir? A gente já tentou 700 vezes e não serviu pra nada. E o Thomas Edison respondeu: na verdade não é que não serviu pra nada, eu já sei 700 maneiras de não fazer a lâmpada, só falta descobrir uma, que é como fazê-la. E aí ele a fez, ele depois de muito tentar, muito transpirar, ele chegou e construiu a lâmpada. E hoje todo mundo sabe quem é Thomas Edison e ninguém sabe quem que é o ajudante que estava ali jogando para trás. Então pense nisso, pense que a gente precisa transpirar, a gente precisa trabalhar para conseguir os objetivos no stand-up ou na vida como um todo. Falando um pouco agora sobre o curso é formado por 6 módulos que eu adorei fazer, eu preparei esses 6 módulos com muito carinho para vocês. Basicamente o primeiro módulo é o módulo de introdução, é esse que a gente está aqui. Nesse primeiro módulo a gente tem uma quantidade de vídeos aí diferentes, vocês vão ver que são vários vídeos formando um único módulo, mas no módulo introdução eu falo sobre a introdução, que é esse vídeo que você acabou de assistir. Tem o vídeo que eu falo sobre mim, eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências e tentar dar alguma credibilidade para esse curso. Depois disso tem um capítulo que eu falo sobre a história do humor e logo na sequência a história do stand-up. Então o curso é um capítulo, um vídeo que falo sobre como se desenvolveu o humor até chegar ao humor que a gente tem hoje. Acho um capítulo bem interessante, eu gostei muito de fazê-lo, já tinha muita coisa que eu tinha estudado anteriormente, mas que veio à tona nesse vídeo, eu acho muito legal. Depois de falar da história do stand-up, eu vou falar ainda na introdução sobre o que é stand-up, então os principais conceitos que relacionam a comédia stand-up. Eu vou falar um pouco sobre a cena, de como a comédia é hoje no Brasil. E por fim eu vou falar um pouco sobre a estrutura de um show de stand-up. É interessante a gente conhecer também cada elemento que a gente tem dentro de um show, para poder aí se familiarizar já com algumas situações. Esse é o primeiro capítulo, o capítulo de introdução. Na sequência vem o segundo capítulo, que é o capítulo sobre o que é engraçado. Esse capítulo é um capítulo que eu gostei bastante de fazer também, que ele trata do conceito do que é engraçado. Então é interessante a gente saber a base do humor, o que faz as pessoas rirem, para depois pensar em estruturas cômicas, em como criar uma piada, que é os capítulos subsequentes, mas inicialmente é na essência o que faz a gente rir. São os gatilhos que disparam a risada nas pessoas. O capítulo 3 ele passa a ser o capítulo mais prático do curso. Ele é o capítulo sobre escrita cômica. Então como que a gente escreve stand-up comedy, como que a gente estrutura uma piada, quais são os elementos da estrutura da piada, como a gente estrutura set de piadas, grupos de piadas,
como a gente prepara uma apresentação e por fim existe um vídeo que é uma sequência de exercícios e ideias para você começar a desenvolver o seu material, para você começar a escrever. Então, quais são as técnicas que eu uso, que outros colegas usam, colegas que eu convivo, que eu trabalho junto. Então, eu vou passar para você diferentes técnicas, diferentes maneiras de escrever stand-up comedy. Talvez você encontre a melhor para você e aí se desenvolva com um pouco mais de facilidade na escrita. Esse é o primeiro capítulo prático que eu posso dizer, que é como escrever stand-up. E aí na sequência tem o capítulo 2 dessa parte prática, que na verdade já é o módulo 5. Não, módulo 4. Então já é o módulo 4. No módulo 4 a gente vai tratar da persona. Então, quem é você no palco, como você é por dentro e como você transparece isso no palco, quais são os tipos de persona que os comediantes, principais comediantes utilizam, como descobrir a sua persona e desenvolver a sua persona. Basicamente é isso, e é um capítulo muito importante, e quando chegar ele eu vou explicar por que ele é tão importante. Na sequência, o capítulo 5 é o último dos capítulos práticos, que é o capítulo que trata de técnicas de apresentação. Basicamente é o capítulo de deliver, é como você vai entregar isso tudo. Então, uma vez que você escreveu, depois você aplicou a sua persona sobre essa escrita, então você colocou o seu ponto de vista, a sua maneira de ser, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de pensar. Uma vez que você tem isso já construído, vem o momento seguinte, que é o delivery, é como você vai entregar isso para o público. Não adianta nada você construir algo muito interessante se você não sabe entregar. Então a gente vai tratar dos medos que existem no stand-up comedy, de técnicas de apresentação, de como entregar, como receber de volta respostas do público. Aí entra um pouco também nesse módulo a interação, improviso, então como interagir, criar interações controladas. Então tem várias informações bem legais no capítulo 5. E aí vem o capítulo 6, que é o capítulo de conclusão, onde eu vou passar dicas, conceitos, regras, experiências, vivências que eu tive no stand-up, pra gente fechar isso de uma forma bem legal. Tem até um vídeo que chama Como Não Ser um Comediante de Stand-up, alguma coisa assim. Era a ideia inicial de ser o nome desse curso, onde eu passo as experiências que eu tive que deram errado, coisas que eu fiz, que eu pisei na bola, que talvez poderia acontecer com você, e é legal você já ter essa experiência para que não o repita. Então basicamente esse é o nosso curso. Ele é formado por essa sequência de 6 módulos em vídeo. Então no final de cada vídeo você vai buscar um conjunto de links e de referência. Vai ter uma sequência de vídeos, uma sequência de materiais de referência que você pode depois da aula ir lá buscar. É interessante que você o faça para corroborar tudo isso que a gente viu, para fortalecer o conceito e principalmente para confirmar muitas das coisas que eu estou falando. Então eu vou passar um conceito e vou falar, olha, na prática vocês vão ver tal comediante ou esse vídeo que aplica esse conceito, e é legal que vocês vão até lá e assistam, e entendam e acompanhem. Muitos desses vídeos vocês já assistiram, mas é legal ver de novo porque agora você está vendo com uma camada a mais de conceito, que foi aquilo que a gente acabou de tratar, a gente acabou de falar sobre isso. Então é legal você assistir de novo. Eu optei por não colocar os vídeos durante a minha apresentação, então esse vídeo ele é contínuo. E aí se você tiver algum interesse e quiser pausar no meio do vídeo e buscar referência, legal também. Vai dar sua opinião, ou então ao final você vai lá e busca. Mais importante, busca esses materiais de referência, ali que vai estar basicamente a consolidação de tudo que for falado aqui. Além dos vídeos, existe a segunda parte desse curso, que é a parte que eu chamei de estudo dirigido, que são 4 aulas que a gente vai ter, com duração de meia hora cada uma. Você vai agendar diretamente comigo e a gente vai esclarecer dúvidas. Então, durante todo o curso, tem aí na sua mão um caderno de anotação, pode ser um bloquinho. Ó, o meu tá sempre comigo, o meu bloquinho de piadas. Mas tem alguma maneira de você anotar qualquer coisa que venha a ser uma dúvida, qualquer coisa que você acha interessante, vai fazendo a anotação, porque a gente pode depois falar sobre isso na aula direta, na aula particular que a gente vai ter após que você assista os vídeos, mas principalmente para a gente desenvolver esse primeiro material seu. Depois de fazer os cursos práticos, que você faça os exercícios, é legal que você me venha com esse material, que você me traga aí 5 minutos de texto, alguma coisa nesse sentido, e aí eu vou trocar uma ideia com vocês pra gente alinhar alguns conceitos, posso dar algumas dicas, sugestões, pra gente trabalhar junto, construir alguma coisa junto, e aí depois eu posso analisar vídeo, a gente pode gravar um vídeo, fazer um vídeo simulado de apresentação, pra gente poder discutir algumas coisas que a gente viu durante o curso, e aí de forma mais aplicada à sua carreira, à sua vida, à sua realidade. Bom, basicamente é nosso curso. Seja bem-vindo, espero que você aproveite ao máximo. E já nesse vídeo de introdução, eu queria deixar só uma coisa que eu ouvi há algum tempo atrás. Na verdade, eu li uma frase muito legal do escritor, chama E.B. White. Ficou famoso, escreveu várias obras de humor. É o cara que escreveu Stuart Little. Mas entre outras frases, ele tem várias frases famosas, mas tem uma que me impactou muito, que ele diz o seguinte: estudar humor
é como dissecar um sapo. Pouca gente se interessa em fazer, mas fatalmente ele vai morrer durante o processo. Então o que ele está dizendo? Quando você vem estudar humor, primeiro, quase ninguém se interessa a estudar o humor verdadeiramente, entender o que é o humor em si. Mas quando você se interessa em estudar, que é o que vocês estão fazendo aqui, fatalmente o humor vai morrer durante o processo. Por que eu estou falando isso agora? Entenda que o que você conhece por humor vai mudar totalmente durante a sua carreira como comediante stand-up. Eu entrei no stand-up porque eu era encantado pela comédia, eu adoro comédia, mas depois que você começa a estudar, você nunca mais assiste stand-up ou assiste qualquer peça de humor, qualquer informação de humor, seja um filme, seja uma tirinha, não interessa como o humor vai ser apresentado, você nunca mais vai ver da mesma maneira. O sapo morre. Então o humor ele vai morrer pra você da forma que você conhece. No primeiro momento isso é meio alarmista, você fica meio, cara, o que você tá dizendo? Mas realmente você vai ver que você nunca mais vai rir exatamente como você ria, você nunca mais vai assistir aquele comediante que você era fã e falar, pô, cara, ele tá roubando aqui, eu sei pra onde ele vai. Então a gente começa a analisar e assistir o humor de uma forma muito diferente. Então esteja preparado para isso, mas entenda que essa ferramenta que a gente está dando com esse curso ou com qualquer outro estudo aprofundado da comédia, ela mata o sapo, mas ela o transforma num príncipe. Olha que interessante essa analogia. Porque o que vai surgir a partir daqui é o seguinte, você deixa de ver o humor simplesmente como telespectador e passa a ser um agente do humor. E quando você é um agente, você ganha muito mais do que simplesmente um consumidor. A gente sabe que pra gente que está aqui, o humor é muito mais prazeroso quando você o entrega do que quando você o recebe. Eu não tenho dúvida disso, e se você tem isso em você, tenho certeza que você vai ser um bom comediante. Então, entenda que o humor ele vai ser moldado agora durante os seus próximos estudos, seus próximos anos, mas de uma forma, o humor que você tinha, que você assistia, que você consumia, ele morre, mas surge agora essa ferramenta potente, que é a ferramenta do humor, e se você utilizá-la de forma correta, você vai entender que é muito mais prazeroso, muito mais legal de se utilizar. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo de introdução. O nosso vídeo inicial ficou um pouco longo, mas os outros vão ser um pouco mais diretos. Espero que você goste. Daqui pra frente a gente vai entrar em outros conteúdos. No próximo vídeo eu vou falar sobre mim. Vamos tentar dar alguma credibilidade para esse curso. Valeu!